afirmação demonstra que a confiança da China em alcançar seu desenvolvimento no mundo de maior instabilidade e incerteza. Essa confiança vem de três fatores. O primeiro, a China tem uma base econômica robusta, de modo geral. Nos últimos anos, a economia chinesa vem mantendo um crescimento estável, com uma velocidade média alta. O PIB registrou uma alta de 6,1% em 2019, a maior entre as principais economias do mundo. E o volume deste aumento era equivalente ao tamanho da economia de um país moderadamente desenvolvido. Com relação à estrutura do PIB, o consumo contribuiu com mais de 57%, tornando-se a principal força motriz do crescimento. No que se refere aos meios de vida, mais de 13 milhões de empregos foram criados anualmente por 7 anos consecutivos. A renda per capita ultrapassou a casa dos 10 mil dólares americanos pela primeira vez no ano passado, que a taxa de urbanização superou a marca de 60%. Pode-se dizer que a economia chinesa já passou da fase de alto crescimento para de desenvolvimento com alta qualidade, apresentando forte potencial e vantagens significativas. A China é a maior e a mais completa cadeia industrial do mundo, com forte capacidade de manufatura e de fornecimento de serviços auxiliares. Tem uma força de trabalho com mais de 170 milhões de profissionais altamente qualificados e o maior mercado de consumo do mundo. Com uma classe média de 400 milhões de pessoas, a pandemia não vai mudar características básicas da economia chinesa, como um enorme potencial, a forte resiliência, o amplo espaço para manobras e a diversidade de instrumentos de política. Tampouco vai afetar a tendência fundamental do crescimento a longo prazo. O segundo, a China tem uma capacidade suficiente de neutralizar os riscos. Graças aos altos esforços do governo e do povo, conseguimos controlar com eficácia a propagação do coronavírus no país em tempo relativamente curto. E lançamos em tempo útil mais de 90 iniciativas com o objetivo de promover a reativação de toda a cadeia produtiva. Atualmente, mais de 99% das principais empresas industriais já retomaram a produção e 95% dos funcionários já voltaram ao trabalho. Em abril deste ano,
o índice de gerentes de compras da indústria transformadora permaneceu acima do limiar que separa a contração da expansão. No valor agregado das principais indústrias passou a ser positivo. Enquanto 28 setores, incluindo manufatura, textil e processamento de produtos agrícolas, registraram um crescimento de valor agregado sobre o mesmo período do ano anterior. A indústria transformadora de alta tecnologia, com a informática e as telecomunicações, apresentou um aumento de quase 12%. Estes dados são sinais positivos de que a economia chinesa está neutralizando os riscos. A imprensa notou que as duas sessões deste ano não definiram uma meta de crescimento econômico para este ano. Por um lado, isso reflete a imprevisibilidade em meio à incerteza causada pela pandemia. E, por outro, emite a mensagem de que a China, em vez de recorrer a vigorosos estímulos para alcançar indicadores rígidos pré-estabelecidos, vai priorizar a qualidade do crescimento e a garantia dos bens de vida. A meta, portanto, é garantir a segurança em 6 áreas, entre elas o emprego, o padrão de vida e o funcionamento das entidades de mercado. Isso significa, por exemplo, criar 9 milhões de novos postos de trabalho este ano, manter a taxa de desemprego por volta de 6% e o aumento de índice de preços ao consumidor em torno de 3,5%. E zerar a população embaixo da linha da pobreza, que hoje é de 5,50 milhões. Esses indicadores só podem ser atingidos se a economia mantiver determinado ritmo de crescimento. Para alcançar esses objetivos, o governo elaborou políticas fiscais e monetárias e que visam minimizar os impactos negativos e injetar mais recursos no mercado. Entre elas, 2 trilhões de yuans disponibilizados, um aumento do déficit orçamentário e a emissão de títulos públicos para o combate à Covid-19 serão transferidos integralmente para os governos locais a fim de aumentar o consumo e o investimento. Medidas como redução ou isenção de encargos previdenciários e aumentos de suportes financeiros vão diminuir os custos operacionais das empresas, especialmente as de pequeno e médio porte, com a expectativa de gerar uma redução adicional superior a 2
2,5 trilhões de yuans para as empresas ao longo do ano. Um aporte de 600 bilhões de yuans será destinado com prioridade a projetos que alavancam o consumo e beneficiam a população, incluindo novos tipos de infraestrutura como a aplicação da 5G, redes de informação, veículos movidos a novas energias e grandes obras de urbanização, de transporte e de conservação de água. Terceiro, a China tem uma forte motriz para o crescimento. Uma das forças motrizes é a implementação de uma estratégia de desenvolvimento movido pela inovação, o que promove a modernização da indústria transformadora e o desenvolvimento de indústrias emergentes. Atualmente, os gastos com pesquisas científicas representam 2,19% do PIB chinês. Percentagem maior que a média da União Europeia. A China é o país que mais emprega profissionais em pesquisa e desenvolvimento e que tem o maior número de patentes do mundo, tanto em pedidos como em culturas. Ocupa o 14º lugar no ranking do Índice Global de Inovação, à frente de todos os países em desenvolvimento. Apesar do impacto da pandemia, houve crescimento de novos modelos de negócios, como compras online, entregas rápidas, plataforma de colaboração que permite um trabalho em grupo via internet. A receita de algumas dessas empresas cresceu com 60%. A China continuará a dinamizar o mercado através de políticas macroeconômicas, promovendo o empreendedorismo e a inovação em massa, com o fim de atingir a média de abertura diária de 20.000 novas empresas. Outra força motriz é a maior abertura da economia chinesa. A China é o maior parceiro comercial de mais para 120 países e regiões. Tem sido o segundo maior mercado de importação do mundo por 11 anos consecutivos e é um dos principais fornecedores da indústria transformadora mundial. Diante das mudanças no ambiente externo, a China vai expandir ainda mais sua abertura e trazer contribuições positivas para a estabilização das cadeias globais de abastecimento e de produção. Medidas específicas incluem corte nos custos de conformidade das importações e exportações, incentivo a novas formas de negócio, como o comércio eletrônico transfronteiriço, redução significativa da lista negativa para investimentos estrangeiros, aceleração de construção de portos de livre comércio e de mais zonas piloto de livre comércio, assim como a liberalização e facilitação do comércio e dos investimentos.
Além disso, a China encontra-se em fase de rápido desenvolvimento de novo tipo de industrialização, informatização, urbanização e modernização da agricultura. A sobreposição de fatores como dividendos da reforma, demanda por investimentos, potencial de consumo e dinamismo da inovação vai dar um impulso duradouro à continuidade do desenvolvimento econômico da qualidade da China. Isso é minha observação sobre a primeira pergunta. A segunda pergunta: como vai avaliar o rumo da diplomacia chinesa? Minha resposta é composta por 3 insistências. Primeiro, a China vai insistir em promover a construção de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade. Ao custo de muitas vidas humanas, a pandemia nos mostrou que todos os países vivem numa aldeia global, onde prevalece a interdependência. É hora de superar as diferenças de cor, também história, cultura e sistema social, para construir uma comunidade de futuro compartilhado para toda a humanidade. A China está colocando em prática esse conceito por meio de ações concretas. Nos últimos meses, fornecemos assistências emergenciais a 150 países e organismos internacionais. Organizamos videoconferências entre 10.000 lojistas chineses e seus colegas de mais de 160 países, entre eles 6 videoconferências com os profissionais da saúde brasileiros. Enviamos 26 equipes médicas de 24 países e produzimos insumos e equipamentos médicos e hospitalares procurados no mundo, exportando 56,8 bilhões de máscaras e 250 milhões de roupas de proteção. Vamos continuar a nos empenhar nossas cooperações com o Brasil e toda a comunidade internacional no combate à pandemia. Ao fazer isso, nós buscamos vantagens, não buscamos vantagens geopolíticas ou econômicas, muito menos impor quaisquer condições políticas. O único objetivo é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para salvar mais vidas e ajudar a humanidade a vencer essa doença o mais rápido possível. Segundo, a China vai insistir no caminho de desenvolvimento pacífico e a cooperação ganha-ganha. O desenvolvimento pacífico é a linha de orientação da diplomacia chinesa, sejam quais forem as mudanças na conjuntura internacional. A China vai sempre persistir nos princípios da paz, do desenvolvimento, da cooperação e do resultado ganha-ganha. E continuará empenhada em desenvolver a amizade e a parceria com os países na defesa
dos objetivos da paz mundial e de progresso comum. No momento atual, as relações China-Estados Unidos americanos têm atraído a atenção da comunidade internacional. A China e os Estados Unidos, respectivamente, o maior país em desenvolvimento e o maior país desenvolvido do mundo, têm grande responsabilidade pela paz e pelo desenvolvimento do grupo. E, portanto, devem tratar suas relações bilaterais com seriedade e de maneira adequada. Fiel ao espírito de não se envolver em conflito ou confrontação e manter um respeito mútuo e a cooperação de benefícios recíprocos. A parte chinesa está sempre disposta a buscar com a parte norte-americana um caminho para a coexistência pacífica e as cooperações ganha-ganha entre países de diferentes sistemas sociais e contextos culturais, a fim de construir um relacionamento bilateral de forma ordenada, cooperativa e estável. Isso corresponde aos interesses fundamentais e de longo prazo dos dois povos e constitui uma expectativa comum da toda a comunidade internacional. Terceiro, a China vai insistir na defesa da reforma do sistema de governança global. A pandemia revelou deficiências dos sistemas de saúde pública dos países, a fragilidade das cadeias globais de abastecimento e desenvolvimento chinês no curto prazo. No curto prazo e os rumos da cooperação internacional na próxima etapa de produção, assim como as franquezas da capacidade e dos sistemas de governança mundial. Uma nação com mais poderosa que China não consegue resolver tudo. A comunidade internacional só é capaz de enfrentar os desafios globais do presente e após a pandemia se praticar o multilateralismo e persistir na solidariedade e na cooperação junto com os outros países. A China vai se empenhar na salvaguarda do multilateralismo e da justiça internacional, defendendo, sobretudo, o papel central das Nações Unidas e as devidas funções de suas agências especializadas, como a OMC, para otimizar a governança mundial da saúde pública. Além disso, a China continuará trabalhando para uma economia mundial mais aberta, fazendo com que a globalização seja mais aberta, inclusiva, equilibrada e benéfica para todos. Agora, a terceira pergunta: como será a parceria China-Brasil após a pandemia? Em particular, diante dos profundos impactos que a pandemia causou na economia mundial, quais serão os efeitos sobre a diversificação das exportações brasileiras para a China, os investimentos chineses no Brasil e outras cooperações dramáticas bilaterais? Vou comentar o assunto da seguinte
seguinte forma. No tocante ao comércio bilateral, a China tem se mantido por 11 anos consecutivos como maior parceiro comercial do Brasil e o maior destino de suas exportações. O Brasil, por sua vez, é o primeiro país latino-americano a ter um comércio com a China acima dos 100 bilhões de dólares. De janeiro a abril deste ano, apesar do impacto da pandemia, o comércio bilateral registrou uma alta de 3,5% e o Brasil vendeu quase 11% a mais a China em relação ao mesmo período do ano passado, com aumento nos principais itens como soja, carne bovina, petróleo bruto, minério de ferro e celulose. Não foi fácil conseguir esse resultado, mas ele é muito encorajador, porque demonstra que a pandemia não abalou o fato de que nosso comércio é altamente complementar e tem um enorme potencial. O relatório de trabalho do governo chinês deste ano deixou claro que será implementada uma estratégia para expandir a demanda do mercado doméstico a fim de recuperar o consumo. Isso, com certeza, vai aumentar a procura por diversos bens na China, abrindo mais espaço para a compra de produtos e serviços de qualidade no Brasil. Com o avanço da urbanização e o aumento da renda e do poder de compra dos chineses, vai crescer de forma estável a nossa demanda por produtos brasileiros com vantagem competitiva, como grãos, proteína animal, frutas, laticínios e café. Daqui a 10 dias será realizada pela internet a Feira de Guangdong. Trata-se da primeira vez que esta grande feira de importação e exportação da China acontecer dessa forma na sua longa história. E em novembro terá lugar a terceira edição da Feira de Importação da China. Quero deixar um convite ao governo e ao empresariado do Brasil para participar dessas feiras e apresentar mais produtos diferenciados a consumidores chineses. Gostaria de salientar que, a longo prazo, o aumento quantitativo e qualitativo do comércio sino-brasileiro depende dos esforços conjuntos para facilitar e liberalizar o comércio, eliminando as barreiras tangíveis e intangíveis a fim de criar um ambiente amigável e previsível para nossas empresas. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada está conduzindo, com seu parceiro chinês, um estudo conjunto para embasar os arranjos de facilitação comercial, como o Acordo de Livre Comércio entre a China e o Brasil, ou mesmo com o Mercosul. Espero ver avanços substanciais nesse trabalho em um futuro próximo
para promover um crescimento estável, diversificado e equilibrado de nossa parceria comercial. No tocante aos investimentos, a China é uma importante fonte de investimento estrangeiro no Brasil e seus aportes estão entre os que apresentam maior ritmo de crescimento. Até o momento, quase 80 bilhões de dólares americanos foram investidos em uma ampla gama de setores, como agricultura, energia e mineração, infraestrutura, telecomunicações e manufatura, criando mais de 40 mil empregos diretos para o Brasil. Empresas chinesas veem com bons olhos a perspectiva de crescimento a médio e longo prazo e ao vasto mercado do Brasil. No mês passado, em plena pandemia, a empresa chinesa BYD fechou com o Metro de São Paulo um contrato de fornecimento para a linha 17. Isso ilustra com precisão a confiança e o entusiasmo de empresas chinesas para a sua parceria com o Brasil. É claro que a pandemia tem afetado a viagem de pessoas, as negociações comerciais, as visitas técnicas e várias outras atividades. Neste momento, vejo como prioritário que o governo, o empresariado e as câmaras de comércio dos dois lados possam flexibilizar os canais de comunicação para intensificar o conhecimento mútuo das políticas e iniciativas, sobretudo em relação aos planos de recuperação econômica após a pandemia. Também é fundamental analisar a fundo as vias de cooperação em áreas essenciais como agronegócio, infraestrutura, energia e mineração, além de buscar formas de cooperação condizentes. Ao mesmo tempo, com as características do mercado brasileiro e com as expectativas comerciais das empresas chinesas, quando há modelos operacionais, instrumentos de financiamento e normas técnicas da obra. Com isso em mente, o Ministério da Infraestrutura do Brasil já realizou uma videoconferência com empresas chinesas para apresentar projetos ferroviários. E o resultado foi satisfatório. Em breve, os dois lados vão organizar um seminário online sobre a parceria bilateral em infraestrutura. Acredito que essas tentativas vão criar uma plataforma para que as empresas interessadas possam explorar mais oportunidades, além de estender a parceria em investimentos a mais setores e fazer crescer com qualidade e de forma sustentável. No campo das cooperações pragmáticas, a pandemia torna mais urgente a necessidade de que a China modernizar sua manufatura e desenvolver indústrias emergentes de modo a criar oportunidades ainda mais expressivas. O relatório de trabalho do governo chinês indica também que serão lançadas mais políticas de apoio
a inovação na alta tecnologia, promovendo o desenvolvimento da nova economia em áreas como a internet industrial, manufatura inteligente, comércio eletrônico e serviços online. O Brasil também é uma importante nação emergente no setor tecnológico. São evidentes as vantagens complementares entre os dois países. Além dos setores tradicionais, as duas partes podem desenvolver oportunidades de investimento em novas áreas, como telecomunicação, 5G, energia limpa, agricultura moderna e economia online. Isso dará impulso à cooperação em vertentes relacionadas à transferência de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento conjunto e capacitação de pessoal, fazendo-se a parceria de investimento e ciência e tecnologia migrar para áreas que se encontram no topo da cadeia de valor. Além disso, a China está disposta a intensificar o intercâmbio cultural e interpessoal com o Brasil e apoiar a cooperação entre mais think tanks e veículos de comunicação social, com o objetivo de aumentar a compreensão mútua entre as duas sociedades e a consolidar a base de opinião pública para a amizade bilateral. Caros amigos, o ano de 2020 não vai ser o melhor, tampouco o pior de todos. Na verdade, isso depende da nossa atitude e da forma de reagirmos. A China tem confiança e capacidade de vencer os desafios e realizar a prosperidade com rejuvenescimento nacional e a felicidade do povo. Tenho também a convicção de que nossos dois países têm a vontade, a sabedoria e as condições para encontrar mais oportunidades em meio à crise e promover um novo e maior desenvolvimento da parceria bilateral, trazendo benefícios aos dois povos. Muito obrigado pela paciência de todos. E depois de dirigir as palavras de outros senhores, vamos a continuar nosso trocamento de opiniões. E também estou à disposição para responder às suas perguntas. Obrigado. Muito obrigado, embaixador Yang, que ao tratar de 3 perguntas conseguiu nos dar um panorama sobre vários aspectos importantes, tanto sobre o rumo da economia chinesa, o rumo da diplomacia chinesa e a cooperação China-Brasil, tanto a partir de uma leitura das 2 sessões, como também no contexto do nosso combate conjunto à Covid-19. E estamos numa fase muito especial em Brasil causada pela pandemia Covid-19, e isso faz com que nós tenhamos que recorrer muito mais às regulars, atividades online, etc. Por isso, claro, prepara um pouquinho do nosso intercâmbio fase em fase, todavia, isso também tem uma grande vantagem, ou seja, nós conseguimos contar com participações de amigos que não se encontram na mesma cidade. Por isso, hoje acho que vamos ter um debate com vários debatentes que estão morando em várias cidades diferentes aqui no Brasil. E para abrir esse debate, gostaria primeiro de convidar o nosso caro amigo Dr. Josefino Borges, o presidente do CEP, a fazer um pequeno comentário e uma interação com o nosso embaixador. Por favor. Muito obrigado, Chu, senhor embaixador.
meus colegas aqui de panelistas, e senhoras e senhores, é realmente notável de se destacar a cooperação que ocorreu agora durante essa crise de saúde entre a China e o Brasil, e notável, sobretudo, diante da falta de solidariedade que ocorreu na Europa, por exemplo, quando a crise, digamos, atingiu inicialmente a Itália, e mesmo nos Estados Unidos, a competição que ocorreu entre Estados e o próprio governo federal em busca dos equipamentos, respiradores, para enfrentar a crise. Então, isso eu acho que cria uma nova fase na relação entre o Brasil e a China no enfrentamento dessa crise, desse período difícil que nós estamos passando. É de se destacar que a China já vem pensando, já vem tratando da questão pós-pandemia. Esse ano, a China, pela primeira vez, decidiu não anunciar uma meta de crescimento para o ano, até pela dificuldade, né, também, diante de tudo que está ocorrendo. É curioso que, quando meu primo, Luiz Augusto Castro Neves, era embaixador na China, ele achou muita graça que o presidente chinês, numa reunião do partido anual, se desculpou porque a China havia crescido a 12% e não a 10%, como havia sido previsto. Então, é curioso, é interessante que, a partir desse ano, a China não tem mais essa meta e não precisará mais se desculpar. Mas, no entanto, sem comprometer o embaixador e o meu amigo Xu, o Arthur Krober, numa reunião aqui no Rio, alguns meses atrás, ele estimou que a China poderá crescer alguma coisa como 3% esse ano, que é notável, seria notável, né? Em verdade, a China está... Alguns setores já estão retomando o crescimento, pelo menos não o crescimento, mas pelo menos já não estão mais em fase de depressiva, né? Como o setor de construção civil, o setor na área de investimentos, em diversas infraestrutura e outras áreas. O setor que mais sofreu e continua a sofrer é o setor do consumo da população. E, para isso, a China tem, hoje, esse ano, vai provavelmente ter um déficit de 15% do PIB para, digamos, combater esse final, ajudar essa retomada que certamente ocorrerá e esperamos que o mais rápido possível. Em relação ao Brasil e a relação com a China, o Brasil, esse ano, o fluxo de comércio exterior do Brasil foi um dos que menos caiu no mundo. Caiu entre janeiro e maio, caiu cerca de menos de 3%. No entanto, o comércio com a América do Sul, a América do Norte, o Oriente Médio, caiu cerca de entre 25% e 30% para todas essas regiões. Mas, para a Ásia, ele cresceu cerca de 17%. Inclusive, a China, o comércio com a China, que já era superior a 100 bilhões, como o embaixador mencionou, ele está crescendo mais do que 15% esse ano. É curioso e de se destacar que o comércio para a Ásia, não China e Japão, retirando os dois maiores países da Ásia, China e o Japão, o comércio do Brasil, o fluxo de comércio é superior aos Estados Unidos e México juntos. Isso leva a crer, digamos, a acreditar
de que, de fato, o século XXI será um século asiático. As exportações do Brasil têm se focado principalmente no setor de commodities, setor agrícola, minério, setores que o embaixador mencionou, mas é bom destacar que nós tivemos uma conversa com o ministro Luiz Fernando Furlan na semana passada, e o ministro Roberto Rodrigues também, sobre o setor agrícola, e ele destacava que cada frango que é exportado vai dentro de um saco plástico, e cada número de frango vai dentro de uma caixa de papelão. Então, o maior exportador de saco plástico e caixa de papelão do Brasil é o setor agrícola, de agroindustrial. Portanto, a indústria cresce a reboque desse crescimento da área de commodities e não fica para trás, né? Portanto, eu acho que a China já e acreditamos que continuará a ser importantíssima para a retomada do crescimento do país, uma vez superada essa fase crítica da crise. Evidentemente, esses setores que eu já mencionei, o setor de commodities, os efeitos que eles terão no setor industrial. No setor de energia, o Brasil, nós sempre acreditamos que o Brasil já é e será uma potência energética, não só pelas reservas do pré-sal, mas pelo que uma diretora da Petrobras chama do pré-sal dos renováveis, que é o potencial da energia solar e eólica no nordeste do país. É possível, nós estamos passando talvez pela maior crise que o setor energia já passou, pelo menos na última geração, mas nós acreditamos que o que vai se alterar talvez seja o ritmo, com certeza, mas não a direção em que nós estávamos caminhando. E, nesse sentido, o Brasil será um grande produtor, cada vez maior de petróleo. Basta destacar que 70% dos investimentos estrangeiros em novas áreas de desenvolvimento de reservas no mundo nos últimos anos foi no Brasil, nas reservas do pré-sal. E a China, em particular, e a Ásia, de maneira geral, será o maior destino para a produção de petróleo do mundo. Petróleo que antigamente caminhava do leste para o oeste, o maior importador sendo os Estados Unidos, hoje caminha do oeste para o leste, voltado para o grande crescimento da Ásia. Da mesma forma, uma grande lacuna que será fundamental para a retomada do crescimento no Brasil será o setor de infraestrutura. Há muitos anos, muitos, né? O investimento em infraestrutura no país é muito aquém do que deveria ser. Tem sido cerca de 1%, esse ano menos, evidentemente, e deveria ser alguma coisa como 3,5%, 4%, talvez até mais por cento do PIB. E o investimento em infraestrutura voltado para exportações é talvez a primeira frente que deva ser enfrentada. O ministro da Infraestrutura está trabalhando com grande afinco nesse sentido, e nós acreditamos que o investimento estrangeiro, de uma maneira geral, europeu, americano, mas também, e com muita ênfase, o investimento da Ásia e da China, será muito importante nessa retomada, depois de muito tempo, ficou para trás do investimento em infraestrutura no país, que será fundamental para a retomada. E, finalmente, eu acho que uma área de cooperação entre o Brasil e a China, que já vem ocorrendo e poderá ocorrer cada vez mais, é a área de meio ambiente. Quer dizer, o Brasil e a China podem ter uma parceria muito importante no esforço multilateral para a retomada dos compromissos do Acordo de Paris e da transição energética, que serão fundamentais para o destino do mundo como um todo. Então, muito obrigado, embaixador.
Muito obrigado pelo convite, gostei muito da sua apresentação, parabéns. Muito obrigado ao amigo professor José Miguel Jorge Borges, e a seguir vamos convidar o segundo panelista, o professor Ivandro do Carvalho, do FGV, a fazer comentários. Obrigado. Muito obrigado, conselheiro Ti. Muito obrigado, embaixador Ian, pela oportunidade de poder participar, ouvir a sua palestra e ter um bom resumo do que tem sido decidido no contexto dessas duas sessões, em especial a sessão da Assembleia Popular Nacional. Esse momento atual testou a China dentro de um cenário de urgência. É muito comum, né, a gente ouvir, né, que a China é um país que sempre trabalha com planos de longo prazo e projeta e executa esses planos tendo em vista esses objetivos finais. O contexto atual da Covid estabeleceu essa urgência e uma mudança drástica de uma série de medidas, decisões, objetivos, metas para poder acomodar a situação diante desse novo cenário. E de modo que foi muito importante acompanhar como a China, acostumada a sempre ter um planejamento bem detalhado e executado, teve que lidar com essa situação. E é por isso que eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para não deixar passar uma decisão importante que foi aprovada, né, pela Assembleia Popular Nacional, que já havia sido, inclusive, prevista no ano de 2000 e no ano passado, né, que foi a aprovação do novo Código Civil. Quer dizer, fica parecendo que eu estaria mudando um pouco, estamos falando tanto, né, de economia, relação Brasil-China e a urgência da Covid, mas é importante salientar o esforço e o trabalho que tem sido feito dentro do planejamento chinês para a constituição de uma maior segurança jurídica. Isso é importante para os negócios, inclusive dentro da nossa relação bilateral. E, ao mesmo tempo, a aprovação do Código Civil, ela mostra que, a despeito desse momento de urgência, a China manteve o seu cronograma intacto daquilo que era essencial. E é importante ver isso dentro de uma perspectiva que eu vou tentar ser bem breve aqui. É importante salientar que, dentro das 4 estratégias do governo do presidente Xi Jinping, um dos objetivos é implementar uma estrutura abrangente para promover o Estado de Direito. Em 2013, por ocasião da 3ª sessão plenária no 18º Comitê Central do Partido Comunista, o governo anunciou a reforma do sistema judicial. Em 2014, na 4ª sessão plenária do 18º Comitê Central do Partido, estabeleceu que o objetivo geral do partido é construir um país fundado no Estado de Direito, com características chinesas. É a primeira vez que uma sessão plenária faz do Estado de Direito um tema central. Em 2017, na 12ª sessão anual da Assembleia Popular Nacional, aprovou-se as cláusulas gerais de direito civil, que é, na verdade, uma versão atualizada, né, dos princípios gerais de direito civil de 1986. E já se tinha como meta a aprovação desse Código Civil neste ano de 2021, que vai entrar em vigor neste ano 2020, que vai entrar em vigor em 1º de janeiro de 2021. Então, essa é uma notícia que mostra que, dentro desse contexto todo de reforma das instituições, de adequação da economia para esse novo momento, a China tem feito um trabalho importante de um adensamento das regras jurídicas para dar maior estabilidade nas relações de negócios, nas relações pessoais e, portanto, maior segurança jurídica. Então, é importante salientar essa conquista, né? E falando em metas que haviam sido previstas, né, anteriormente, e mesmo no contexto da Covid, ainda assim foi-se aprovado o Código Civil, eu gostaria de endereçar, se me permite, uma pergunta ao embaixador, porque há como meta também
para este ano foi estabelecido como meta o cumprimento da meta de pobreza zero na China este ano. Então, pergunto ao embaixador, aproveitando essa oportunidade, se esta meta também ela conseguirá ser cumprida, né? Uma meta que foi pensada há muitos anos, que vem sendo desenvolvida dentro do contexto, né, das duas metas centenárias, e essa de atingir uma sociedade moderadamente próspera passa pela erradicação da pobreza, e que este seria o ano essencial, ou será o ano essencial, né, nesse passo significativo de eliminação da extrema pobreza na China. Então, a pandemia, ela criou obstáculos para isso ou não? Então, agradeço a oportunidade de poder participar desse seminário e espero que tenhamos mais outras lives do embaixador. Obrigado. 欣赏，要不然我这也时间太多了，对吧？先完了以后我再 OK 跟他们说一下。 Muito obrigado, professor Evandro. Eu sugiro que todos os panelistas, né, que fazem os comentários e também fazem as perguntas, e o embaixador vai tentar responder a essas perguntas. Né? E na palestra, o embaixador falou também sobre o estudo conjunto entre o IPEA e o CAITEC, o Ministério do Comércio da China, um estudo conjunto sobre os impactos econômicos de um eventual livre comércio entre a China e o Brasil ou o Mercosul. E hoje também está conosco o diretor de Ações Internacionais do IPEA, o Dr. Rodrigo Oliveira, e acho que é uma boa oportunidade. Nós convidamos ele a fazer uma pequena apresentação sobre essa ideia. Obrigado. Muito obrigado, Chu, embaixador, pela oportunidade, os colegas que acompanham. Eu gostaria de fazer uma pergunta, embaixador, sobre um tópico bastante específico, mas muito relevante, como eu entendo, para as relações do mundo, na verdade, e para as relações bilaterais Brasil-China. Mas antes da pergunta, aproveitando que o embaixador citou a agenda do IPEA em torno de China, eu queria rapidamente, por exemplo, aproveitar a oportunidade de apresentar para vocês o que a gente tem feito, né? Só rememorando muito rapidamente a agenda, quer dizer, se a gente lembra exatamente há um ano atrás, nosso vice-presidente Hamilton Mourão esteve na China lá no finalzinho de maio, fazendo sua primeira visita à China e reativando a COSBAN, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível, e também preparando, obviamente, a viagem do próprio presidente da República, que foi realizada em outubro. Então, à luz dessa movimentação de reativação da COSBAN, o IPEA, esse think tank dentro do Ministério da Economia, mas que serve a toda a esplanada, fez um movimento no sentido tanto de aproximação daqueles entes que têm participado de uma forma mais ativa no debate sobre China internamente no Brasil, quanto também em busca de um think tank parceiro chinês que pudesse, junto conosco, fazer uma agenda consequente de estudos que ajudasse, em alguns pontos específicos, obviamente a gente não vai conseguir cobrir tudo, mas que ajudasse a COSBAN a fazer um movimento mais estruturado e com alguns estudos baseados em evidência, que é o que o IPEA vem fazendo, particularmente nos últimos anos. Ou seja, nossa função fundamental é fazer estudos que ajudem a qualificar políticas públicas brasileiras, sempre tendo a boa evidência empírica como base. E com isso a gente conseguiu chegar ao CAITEC, que é o que seria mais próximo, talvez, do IPEA na China, tem dentro do Ministério do Comércio, a Chinese Academy for International Trade and Economic Cooperation, com quem a gente iniciou algumas tratativas e conseguimos chegar a um acordo de cooperação de 5 anos, que foi assinado em um evento, primeiro evento IPEA-CAITEC conjunto aqui em Brasília, ao final do ano passado, em dezembro, com a abertura do próprio vice-presidente da República e do embaixador que também estava conosco, quando pudemos debater alguns temas importantes da agenda econômica bilateral. Lá apresentamos já um primeiro estudo feito pelo IPEA de avaliação de impacto de um eventual acordo de livre comércio Brasil-China, que está disponível no nosso site, enfim, vocês podem procurar em seguida. Então, como parte dessa agenda de 5 anos que nós temos com o CAITEC, muito vinculada à agenda da própria COSBAN, ou seja, aquela agenda oficial que os dois governos têm como base na comissão de alto nível, nós montamos
para o ano de 2020, uma agenda voltada a temas de comércio, que a gente entendia que eram temas caros e para os quais havia expertise de um lado e do outro, e, além disso, temas, digamos, de primeira ordem nas relações econômicas bilaterais, para as quais seria interessante ter mais estudos conjuntos. E estamos com 3 estudos sendo elaborados. Na verdade, é um estudo que revisa o primeiro estudo publicado pelo IPEA no ano passado, em torno da área de livre comércio, e como o embaixador citou, a ideia nossa nesse estudo agora é chegar a qualificação um pouco mais próxima da realidade de um acordo de livre comércio eventual entre Brasil e China, para que a gente possa refazer assim a avaliação de impacto e ter números ainda melhores do que aqueles que a gente fez no primeiro estudo. Um segundo estudo que toca num tema central da nossa relação bilateral, que é sobre comércio agrícola, também buscando identificar aí gargalos e problemas nas relações e sempre apresentando soluções. Então, todos os estudos têm não só uma agenda analítica, mas sim uma agenda propositiva, de novo, baseada em evidência, é parte fundamental do nosso trabalho. E um terceiro estudo sobre comércio de serviços, que a gente tem de ser uma agenda com potencial grande de crescimento, em particular em um momento de redefinição de estruturas de produção no mundo, de como elas se articulam. E esse agenda de serviços é uma agenda que ainda no Brasil não tem ganhado tanto espaço, e que no IPEA a gente tem buscado, em parceria com o CAITEC, fazer uma avaliação detida sobre o potencial desse comércio de serviços, que, de novo, lembrando a literatura de cadeias de valor, é muito importante para a própria modernização do processo industrial dos países. Então, esses 3 estudos estão em elaboração. Em outubro, a gente espera fazer o segundo seminário, na verdade, conjunto, IPEA-CAITEC, provavelmente virtualmente. A gente esperava fazer esse segundo evento em Beijing, mas provavelmente não será possível. De todas formas, a gente terá a oportunidade para apresentar e debater com os senhores oportunamente os resultados, ainda que preliminares, de alguns desses estudos, alguns resultados finais. A gente espera ter 2 dos 3 prontos agora em outubro. E assim ajudar a qualificar o debate público e particularmente também fazer um assessoramento aos 2 governos, IPEA do lado, Ministério da Economia, Vice-Presidência, MAPA, e CAITEC do outro, com o MOFCOM na China, qualificar o debate público e qualificar a agenda bilateral dos governos, para assim conseguirmos avançar no aprofundamento das relações econômicas. Feito essa breve apresentação do que a gente tem feito no IPEA, eu queria ir a pergunta ao embaixador sobre um tópico que eu acho que dá maior relevância. A gente fez um estudo no IPEA, que acabou não publicado. Enfim, era uma agenda de assessoramento direto a alguns ministérios, de avaliação do acordo Estados Unidos-China, a primeira fase do acordo, que reduziu bastante as tensões no campo comercial, pelo menos até agora. Eu queria ouvir um pouco do embaixador, se o senhor me permite, embaixador, qual a sua avaliação sobre o acordo em si, a primeira fase, como o senhor vê a implementação desse acordo, e, mais importante, qual o potencial de impacto o senhor vê sobre as relações bilaterais Brasil-China, da implementação do próprio acordo entre China e Estados Unidos, que, de novo, é um acordo bastante importante para a agenda econômica internacional, que pode ter algum eventual impacto nas nossas relações bilaterais. É isso. Obrigado pela participação. É sempre um prazer poder debater. Muito obrigado, Dr. Ivan, pelas suas informações. E no relacionamento do Brasil, acho que é fundamental o papel dos think tanks. São a cabeça, muitas vezes, que auxiliam não o governo como as sociedades a construir uma relação produtora e construtiva. E em 2018 foi inaugurada a iniciativa de criação de um grupo de acadêmicos, diplomatas, jornalistas que acompanham a China e as relações no Brasil, e depois ganharam o nome de Rede China. E acho que é uma iniciativa muito importante e muito bem vista pelo lado chinês. E hoje está conosco também o coordenador da Rede China, o professor Sérgio Pirapuca.
E acho que isso é oportuno convidar também para um pouquinho sobre as suas opiniões sobre a cooperação entre as think tanks dos dois países. Obrigado, professor. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço, em primeiro lugar, o convite da Embaixada para participar desse seminário, muito interessante. E eu gostaria de, rapidamente, colocar dois comentários breves. Um comentário, obviamente, falando um pouquinho sobre as atuações da Rede Brasil-China. Um segundo, um pouco mais focado numa questão que eu gostaria de pedir ao embaixador se pudesse aprofundar um pouco. Né? Com relação à Rede Brasil-China, eu gostaria de dizer que ela é uma rede que foi formada em 2018, ela congrega um conjunto grande de pesquisadores, mas não apenas da universidade, né? Diplomatas, empresários, consultores, jornalistas, que buscam basicamente entender melhor a China. Né? O objetivo comum de todos que participam dessa rede informal, que opera de uma maneira muito horizontal, né? Apenas, enfim, eventualmente quem se responsabiliza pela organização do encontro é que coordena a rede temporariamente, isso vai rodando entre os membros, né? Mas o objetivo fundamental que une todos esses participantes é entender melhor a China, obviamente com o intuito de melhorar as relações bilaterais entre os dois países. Né? Então, eu diria que essa rede, que hoje conta com mais de 300 participantes, né, está aberta a novos participantes, enfim, não é nada, não existe nenhum mecanismo formal para provar a participação, simplesmente o interesse por esse tema. Né? É uma plataforma que basicamente promove a geração e intercâmbio de conhecimento sobre a China. Né? Entre os participantes no Brasil, uma troca muito intensa de textos, vídeos, conferências entre os participantes e também entre os participantes brasileiros, né, e outros participantes fora do Brasil. Né? Embora isso possa parecer uma coisa simples, né, eu diria que pela complexidade que representa a economia, a sociedade, a cultura chinesa, né, ela é muito necessária. Muito necessária por quê? Porque justamente essa complexidade evita que caiamos num risco, né, de simplificação. Se não nos debruçarmos sobre essa complexidade, corremos o risco de cairmos nessa simplificação ou no simplismo, que para, enfim, resvalar daí para uma situação de preconceito e de má compreensão é um passo muito curto. Né? Daí nosso interesse justamente em juntar as pessoas interessadas, pessoas e instituições interessadas em estudar a China, debater a China em toda a sua complexidade, né? Fomentar esse conhecimento com um grau de abertura e de possibilidade de opiniões muito diversas, né? Mas que vão construindo justamente esse conhecimento coletivo. Enfim, estamos organizando aí o nosso terceiro encontro, também, enfim, por conta da pandemia, talvez ele tenha que ser online, né? Mas eu de imediato aí convido a todos a participar. Bom, o segundo aspecto, aí, enfim, não falando mais institucionalmente como coordenador da rede, né, mas como pesquisador sobre a China, é um pouco essa perspectiva, né, de uma certa diversificação das relações do Brasil com a China. Né? Ela começa muito fortemente no começo dos anos 2000 do comércio, vai passando pela questão do investimento, pela questão da infraestrutura, e eu gostaria de perguntar ao embaixador como ele vê a possibilidade dessa diversificação, que acho que é fundamental para estabelecer no longo prazo as relações mais consolidadas entre os dois países, na questão da ciência, da tecnologia e da inovação. Né? A China vem buscando fortemente avançar o seu sistema de inovação, né? E obviamente que isso abre um conjunto de desafios e oportunidades para a relação bilateral. Né? Isso pode acontecer tanto por dentro de setores onde já existe uma cooperação estabelecida, uma relação estabelecida, por exemplo, né, na área o Brasil tem um grande comércio bilateral com a China na área de produtos agrícolas. Né?
Mas, para além das exportações, né, o Borges comentou um pouco a questão da exportação, que a gente exporta frango, mas também outros produtos industriais atrelados à cadeia do frango, certo? Mas também talvez exista um conjunto de oportunidades associados à agricultura de precisão ou ao desenvolvimento de novas variedades que envolvam conhecimento científico, tecnológico e inovativo, né? Ou seja, isso pode acontecer por dentro dos setores. Na área de infraestrutura, por exemplo, enfim, um relatório recente da Instituição Mundial de Propriedade Intelectual mostrou que um dos grandes investidores em termos de patentes, né, um dos grandes detentores de patente na área de inteligência artificial é uma empresa de infraestrutura, né, uma empresa de energia, né, que é a State Grid. Isso para demonstrar como, na verdade, por dentro desses setores onde a gente já existe uma certa cooperação, pode avançar em direção a outros elementos mais focados na questão da inovação. E, obviamente, a questão dos novos setores, né? Novos setores associados a esse conjunto aí de tecnologias da chamada Revolução 4.0. Né? Ou seja, em que medida é possível a gente pensar em parcerias de longo prazo voltadas para além das atividades de exportação e investimento, mas avançando em direção a atividades mais intensivas em conhecimento e inovação, que é o que determina, em grande medida, o potencial de crescimento de longo prazo dos países. Era isso. Agradeço novamente a oportunidade. Muito obrigado pela participação dos nossos analistas. Acho que eu vou convidar o Alexandre a responder as 3 perguntas levantadas, nomeadamente a primeira sobre a meta de participativa do combate à pobreza, e segundo, os impactos, eventuais impactos da implementação do acordo de comércio da primeira fase entre a China e os Estados Unidos, no comércio entre a China e o Brasil, e em terceira pergunta, a perspectiva da cooperação China-Brasil em áreas como inovação e ciência e tecnologia. Primeiro, gostaria de agradecer ao senhor diretor do CEPI, o CEPI Borges, ao senhor pesquisador Evandro Carvalho, também o senhor Ivan Oliveira, o senhor Hiracula, pelas suas intervenções e suas sugestões, são muito úteis para nós. Sobre algumas perguntas feitas por os senhores, eu gostaria de primeiro responder pergunta do senhor Evandro Carvalho sobre a luta contra a pobreza da China. O alcançar a meta da redução da pobreza dentro do cronograma é uma das prioridades do trabalho do governo chinês. Esse ponto também foi reiterado no relatório do trabalho do governo deste ano. Segundo os dados do Banco Mundial, mais de 850 milhões de chineses já saíram da pobreza extrema nas últimas 4 décadas, desde o início da política da abertura e reforma da realizada pela China, desde o ano 1978. E de cada 100 pessoas que superaram a miséria no mundo, mais de 60 são da China. E em 2019, a taxa
de pobreza do país caiu para 0,6%, né? Com uma totalidade de ao redor de 5 milhões, 5 milhões, né, de chineses vivendo abaixo da linha da pobreza, conforme a um critério atual. Esse grupo, 45,7%, são idosos enfermos e pessoas com deficiência física. E em várias regiões desfavorecidas, a pandemia criou, sim, né? Sim, criou dificuldades para o emprego da força de trabalho e a comercialização de alguns produtos agrícolas, o que trouxe novos desafios à luta contra a pobreza, né, da China atual. Em resposta aos desafios atuais, o governo chinês vai adotar iniciativas específicas para aumentar a ajuda aos distritos e aldeias pobres. Por exemplo, né, priorizar o emprego de trabalhadores mais pobres, né, oferecer apoio fiscal e financeiro, especificamente aos micro, pequenas e médias empresas de regiões pobres, aliviar as dificuldades operacionais dessas empresas para que possam oferecer mais postos de trabalho aos mais necessitados. Ampliar os canais de comercialização de produtos agrícolas em regiões desfavorecidas, utilizando a tecnologia de internet, e aumentar assistência médica, material e pecuniária aos grupos desfavorecidos, sobretudo aqueles infectados pela Covid-19, né, com o fim de reduzir o número de pessoas que regridem, né, pobreza por causa de despesas médicas. Incentivar os grupos, né, desfavorecidos e desempregos a fazer cursos online e outras formas de capacitação profissional para aumentar a empregabilidade e reduzir a pobreza, né? E que a meta, né, do governo chinês, do governo central, mantém, né, para concretizar zero da pobreza neste ano. E também que o governo, tanto o governo como toda a sociedade, né, dê a confiança e certeza que podemos, né, concretizar, né, implementar esta meta. Né. E também gostaria de salientar uma medida adotada pelo governo central, que é aprovada por essas duas sessões, né, da Assembleia Popular Nacional deste ano, que as pessoas, né, podem fazer o comércio individual segundo sua vontade, sem pedir autoridade do governo, né, para resolver uma dificuldade, né, transitória. As medidas são muito acolhidas, né, pelo o povo, né, sobretudo pelas pessoas
de economia individual, pequeno, micro, pequeno e mediano empresas. E a segunda pergunta, né, sobre o senhor Ivon Oliveira, né, sobre as relações entre a China e Estados Unidos, sobretudo sobre o acordo, né, alcançado pelo comercial, um acordo comercial alcançado por os dois países, se terá uma influência, né, nos comércios bilateral entre a China e o Brasil. O acordo alcançado na primeira fase das negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos é benéfico, né, para a solução adequada dos problemas do comércio bilateral. Além disso, né, ele contribui para tranquilizar o ambiente econômico global e proporcionar condições mais estáveis e previsíveis, né, ao mercado internacional. Isso, com certeza, né, eu acho que vai também beneficiar ao Brasil, né? E o comércio entre a China e o Brasil e o comércio China e Estados Unidos não são excludentes. Né? A procura chinesa, né, de produtos agropecuários baseadas na grande complementaridade dos dois mercados sino-brasileiros, né? Por 2 anos, a China tem sido o maior comprador de soja, carne bovina, suína e frango, né, assim como algodão, né, do Brasil. Como eu mencionei anteriormente, as exportações brasileiras de produtos agrícolas para ao mercado chinês mantiveram um crescimento neste ano, né? Sobretudo os primeiros meses, né? Primeiro trimestre ou primeiros 5 meses, né? Mantém a tendência de crescimento, né? Mesmo com o impacto da pandemia, né? Isso demonstra plenamente que a parceria bilateral comercial entre o Brasil e a China é mutuamente benéfica, né? E tem grande complementaridade e forte resiliência a riscos. A longo prazo, à medida que aumenta a demanda interna na China, só vai crescer a procura por produtos brasileiros diferenciados de alto valor agregado, né? O senhor diretor, né, do ZEG, né, faz uma análise, né, sobre a situação econômica e comercial da China e do Brasil. E vemos que baixo o contexto, né, complexo da pandemia, né, China e Brasil mantém um alto grau de complementaridade entre seu relacionamento comercial, né? E a demanda da China, né, está crescendo, né? E com a recuperação da produção das atividades econômicas. Ainda que as sessões anuais da Assembleia Popular Nacional não definiram uma meta do crescimento econômico
anual para este ano. Mas acreditamos objetivamente que este ano podemos alcançar um crescimento positivo. E, ao mesmo tempo, que as demandas dos produtos agropecuários, dos produtos alimentares, que o lado brasileiro tem vantagem, é enorme no mercado chinês. E o abastecimento do lado dos Estados Unidos não suficiente para a demanda do mercado chinês. Por isso, eu pessoalmente não vejo que tem uma importante influência negativa ao comércio bilateral entre China e Brasil, um acordo comercial entre Estados Unidos e a China. E também que recebemos as duas perguntas, não, dos jornalistas, não, sobre o que tema é. Nós recebemos assim mais de 30 perguntas dos nossos amigos jornalistas, mas notamos que é uma concentração de temas, né? Portanto, nós recebemos a resposta para essas duas perguntas. Uma é como é que nós vemos as palavras de alguns membros do governo, os seus comentários em relação à China, e isso vai afetar ou não em relação à China e Brasil. E a segunda pergunta é a resolução aprovada pela Assembleia Popular Nacional da China em relação ao estabelecimento de legislação e mecanismos de salvaguarda da segurança nacional em Hong Kong. E acho que nós vamos convidar o embaixador para responder essas duas perguntas. Obrigado. Obrigado. Sobre a primeira pergunta, não gostaria de fazer muito comentário, só gostaria de destacar que, apesar de alguns cultos recentes, chegam ao nosso conhecimento mais histórias comoventes de solidariedade e de ajuda mútua entre os dois povos. Além dos sinceros apelos de todos os setores da sociedade, de ambas as partes, por unidade e parceria para vencer as dificuldades do momento. E isso prova que é um consenso amplo e sólido entre os dois povos, preservar e desenvolver da melhor forma as relações de cooperações amistosas entre a China e o Brasil. Ao mesmo tempo, aconselhamos os críticos e contumazes da China e das relações sino-brasileiras a considerar mais os sentimentos dos dois povos e os interesses gerais da parceria e amizade China-Brasil. Como diz um verbo chinês, com olhar amplo e da vista longa, é que se mede a paisagem imensa. Ou seja, é importante ter uma perspectiva de longo prazo, porque a pandemia, as dificuldades são coisas transitórias. A razão pela qual a China e o Brasil
são parceiros estratégicos globais, em que não há atritos históricos nem conflitos atuais de interesse entre as duas nações. Pelo contrário, os dois países compartilham uma vasta gama de interesse comum. E tem uma parceria robusta e com enorme potencial. E a amizade e a cooperação entre nossos dois países são frutos do esforço de várias gerações. Ao invés de prejudicar essa geração, todos devemos fazer a nossa parte para fortalecer esses laços de amizade entre os dois povos. A disposição e a estratégia da China para aprofundar o relacionamento e a parceria com o Brasil são coerentes, estáveis e de longo prazo. A parte chinesa está pronta para trabalhar com o governo brasileiro e com os diversos setores da sociedade, a fim de eliminar as interferências, diminuir as diferenças, aumentar a confiança mútua e expandir as cooperações para que as relações bilaterais possam ser aprofundadas e crescer de maneira contínua, trazendo benefícios aos dois povos. Eu acho que tanto observações das poucas pessoas, ou o conteúdo da reunião ministerial, que não tem uma influência para apagar uma base sólida, para aprofundar uma amizade entre os dois países, entre os dois povos. E a parte chinesa, que temos a confiança de longo prazo, se vamos a ver com uma vista longa, a amizade, as cooperações entre China e o Brasil vão continuar ampliando, aprofundando e consolidando. E sobre outra pergunta, sobre a questão de Hong Kong, que eu acho que é um tema que chama a atenção de todos na atualidade. Que gostaria de destacar que a legislação tem como objetivo aperfeiçoar o quadro jurídico e o mecanismo de execução para salvaguardar a segurança nacional na região administrativa especial de Hong Kong e pune uma categoria muito restrita de condutas que ponham em grave perigo a segurança nacional com atividades terroristas e assegura os direitos legais e a liberdade dos cidadãos de Hong Kong. Que ela não tem impacto sobre o princípio de um país, dois sistemas, nem sobre o alto grau de autonomia de Hong Kong. Não afeta direitos e liberdades dos residentes de Hong Kong, nem os interesses legítimos dos investigadores estrangeiros na região. Em vez de ficarem desnecessariamente preocupados
todos devem ter mais confiança no futuro de Hong Kong. E conhecem todos que em julho do ano passado, as turbulências em Hong Kong causadas por emendas propostas para algumas leis locais foram foco de atenção da imprensa brasileira e internacional. Muitos amigos do Brasil e da América Latina que trabalharam e viveram naquela região vieram me expressar tristeza e preocupação de que atividades radicais estavam comprometendo a prosperidade e a estabilidade de Hong Kong. Desde o retorno à administração da China em 1997, Hong Kong tem mantido sua prosperidade e estabilidade e foi qualificada por anos como uma das economias mais livres e uma das regiões mais competitivas do mundo. No entanto, nos últimos tempos, a escala da violência e do radicalismo e a intensificação das interferências ilegais de forças externas nos assuntos de Hong Kong causaram sérios perigos à segurança nacional da China e constituem uma enorme ameaça à manutenção da prosperidade e da estabilidade da região de Hong Kong. E, sobretudo, da implementação do princípio de um país, dois sistemas. É urgente a imperativa a criação de um quadro jurídico sólido e de mecanismo de aplicação da lei para salvaguardar a segurança nacional em Hong Kong. A segurança nacional é uma premissa fundamental para a existência e o desenvolvimento de uma nação. Nenhuma nação tolera em seus solo atividades que dividam um país e comprometem a segurança nacional. Hong Kong é uma região administrativa especial sob a jurisdição direta do governo central da China, que é o principal e último responsável pela segurança nacional. Trata-se, portanto, de um assunto interno da China. No exercício de suas competências constitucionais, a Assembleia Popular Nacional da China aprovou a resolução de criar e aperfeiçoar um quadro jurídico e um mecanismo de aplicação da lei para salvaguardar a segurança nacional na região administrativa especial de Hong Kong. O objetivo é preencher uma lacuna legística em matéria de segurança nacional na região para melhor implementar o princípio um país, dois sistemas e manter a estabilidade e a prosperidade duradouras de Hong Kong. Os elementos essenciais do conteúdo da legislação em questão são a salvaguarda da estabilidade e prosperidade de Hong Kong a longo prazo, da segurança nacional, do princípio de um país, dois sistemas e da administração de Hong Kong de acordo com as leis. A firme oposição à interferência externa e à proteção efetiva dos direitos e interesses legítimos dos resistentes da região. O objetivo da lei vai tornar mais completo
o sistema jurídico de Hong Kong e trazer-lhe mais estabilidade social. Um Estado de direitos mais robusto e um melhor ambiente de negócios vai proteger um princípio fundamental de um país, dois sistemas e a posição de Hong Kong como um centro internacional de finanças, comércio e navegação. Os assuntos de Hong Kong tangem estrictamente a política interna da China. Nenhum país estrangeiro tem o direito de interferir, nem está em condição de fazê-lo. Ao se imiscuir na legislação sobre segurança nacional em Hong Kong, ou poucos países, tal como americanos, Estados americanos, comete uma grosseira ingerência nos assuntos internos da China, prejudica as relações sino-norte-americanas e contraria o direito internacional e as normas básicas das relações internacionais. E a tentativa, portanto, é fadada ao fracasso. O governo chinês está determinado a salvaguardar a soberania nacional, a segurança e os interesses de desenvolvimento e implementar o princípio um país, dois sistemas e se opor a quaisquer interferências externas nos assuntos internos de Hong Kong. É uma posição oficial da China. E também gostaria de destacar que depois de um anúncio da legislação de segurança nacional de Hong Kong, já conseguimos o amplo apoio de toda a sociedade, dos maiores setores de Hong Kong. Nos últimos dias, todas as autoridades, altas autoridades, tanto do governo como do poder legislativo, do poder judicial, e manifestaram ao público suas posições favoráveis de apoiar a decisão do poder central, do governo central, para uma legislação da segurança nacional. E acreditamos que o trabalho, esse trabalho, vai continuar e vai implementar com todo felizmente. E a última pergunta do senhor Célio, sobre as novas tecnologias e inovação para a China. E eu gostaria de salientar que o governo chinês tem uma política fundamental, uma política nacional fundamental, que sempre atribui uma importância ao desenvolvimento da alta tecnologia e da inovação. E toma a inovação e o desenvolvimento de alta tecnologia como um fator fundamental para promover a economia, para manter desenvolvimento constante, um crescimento constante da economia. E que joga um papel importante na economia chinesa. E, sobretudo, os governos, tanto o central como locais, que atribuem muitos recursos e financiamento
ao desenvolvimento dos setores de alta tecnologia e a inovação. A China tem muitas zonas específicas para o desenvolvimento das altas tecnologias. Por exemplo, na cidade de Xangai, Beijing, Shenzhen, outra cidade. Cada cidade tem uma zona específica para promover, para que oferecer as políticas específicas, estímulos para a alta tecnologia e a inovação. E, sobretudo, as tecnologias de comunicações, a China conseguiu desenvolvimento rápido nos últimos anos. Por exemplo, o 5G, que é setor prioritário para a China no seu desenvolvimento da tecnologia. E nessa área, eu acredito que entre a China e o Brasil também tem amplo espaço para realizar as cooperações bilaterais. Que o 5G é uma tecnologia de ponta, uma conquista de toda a comunidade internacional na inovação em alta tecnologia e interessa ao crescimento da economia global e ao fortalecimento da competitividade dos países. Acho que o Brasil, com suas dimensões continentais, tem uma demanda permanente de redes de telecomunicações móveis. Há empresas chinesas dispostas a compartilhar com o Brasil as conquistas científicas e tecnológicas, como o 5G, sobre a base de benefícios mútuos e ganha-ganha. Os produtos e serviços da Huawei são bem recebidos graças à sua qualidade, credibilidade e segurança, de maneira que a empresa presente no Brasil há mais de 20 anos é amplamente reconhecida pelo governo brasileiro, pela associação da categoria e pelas operadoras. Eu tenho certeza de que entre as empresas chinesas e os setores brasileiros podem realizar mais cooperações ou projetos cooperativos, tanto na área da 5G como na área da alta tecnologia, entre ambos países. Muito obrigado, e prazer ter esta oportunidade de fazer tratamento de opiniões, de nossa vista sobre a situação econômica da China, do Brasil, sobre nosso relacionamento bilateral e outros temas que são interesses comuns. Espero que no futuro que vamos ter mais oportunidade de trocar nossas opiniões. Eu acredito que todas as opiniões e sugestões dos pesquisadores, dos jornalistas, sempre são úteis, são produtivas e nutritivas para nossa embaixada. Gostaríamos de manter um contato constante com os think tanks, com todos os pesquisadores que têm interesse das relações bilaterais e com o setor
jornalistas, né, e que podemos buscar outra oportunidade para aprofundar nossa conversa. E também que gostaria de nos reunir, né, com os amigos presentes, né, mais pronto possível, né, após a epidemia. E um prazer de saudar aos velhos amigos aqui presentes e também aos amigos recentemente reconhecidos. Muito obrigado. Obrigado, embaixador. E antes de encerrar, só queria registrar também a presença do embaixador Castro Neves, o presidente do Conselho Brasil-China, empresarial Brasil-China, e a presença do embaixador Rubens Barbosa. E peço desculpa por não poder detalhar os participantes. E, da mesma forma, peço desculpa também pelo fato de que, devido à limitação do tempo, nós não podemos responder a todas as perguntas levantadas pelos jornalistas. Mas, como o embaixador falou, a porta da nossa embaixada está sempre aberta. E, mesmo depois dessa seminário, dessa webinar, estamos dispostos a manter estreitos contatos com todos vocês. Qualquer pergunta, qualquer ideia, estamos dispostos a trocar ideias com vocês. E, por fim, desejo a todos um ótimo final de semana. Obrigado. Bom fim de semana. Bom final de semana.